Reserva Aberta – Histórias que não cabem na vitrine. Um videocast do CIDEUS, Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora. Olá, o meu nome é Ana Chambel e vamos dar início ao segundo episódio da Reserva Aberta. Hoje estamos com o Dr. Rui Lobo, no Centro Interpretativo do Tapete de Arraiolos, aqui em Arraiolos, e desde já agradeço também ter-nos recebido aqui no espaço do Centro Interpretativo do Tapete de Arraiolos, doutor, e gostava que fizesse uma pequena apresentação, não só da instituição, como também do trabalho que tem promovido aqui dentro do Centro Interpretativo, e também perceber de que forma é que nasce não só o conceito de Centro Interpretativo, como é que a comunidade também abraçou esta iniciativa e como é que ele depois surge integrado particularmente neste edifício que percebo que foi criado e reutilizado de outra função que tinha inicialmente. Antes de mais, obrigado pelo convite e por terem vindo aqui ao Centro Interpretativo do Tapete de Arraiolos. No fundo, isto é um projeto do município de Arraiolos, da Câmara Municipal. Isto é um museu com tutela municipal e sem autonomia jurídico-financeira. No fundo, isto é total dependência da Câmara Municipal. E abriu ao público em 29 de agosto de 2013, mas obviamente que isto é um trabalho muito anterior. Eu, pessoalmente, comecei a trabalhar aqui em 2007, mas no fundo foi um trabalho que já vinha de longe. Obviamente depois ali nos últimos tempos, antes da abertura, intensificou-se todos os trabalhos com vista à abertura ao público e o objetivo foi, no fundo, mostrar aqui tudo aquilo que tem a ver com o Tapete de Arraiolos, a história, as técnicas, os materiais, a evolução decorativa e, de facto, havendo esta tradição tão grande e tão importante que é o Tapete de Arraiolos, haver aqui uma forma de se mostrar, de se explicar a história, de haver uma dinâmica, também atrair pessoas, obviamente, porque os museus também estão associados ao turismo. A questão de ser um centro interpretativo é uma questão que se calhar está um bocadinho errada, porque no fundo nós somos mais um museu. Na altura, quem estava cá decidiu que se deveria chamar Centro Interpretativo do Tapete de Arraiolos, mas isto é mais um museu, precisamente porque cumpre, no fundo, tudo aquilo que são as funções museológicas. Nós temos exposição, obviamente, né? Fazemos investigação, temos tudo inventariado, temos reservas, temos coleção, temos tudo aquilo que são, temos uma política de incorporações, temos, no fundo, tudo aquilo que se pede a um museu. E depois temos também alguma tecnologia, algumas formas de interpretar que não as mais clássicas, digamos assim, mas na maioria nós temos um espaço e uma forma de expor que se enquadra mais naquilo que nós designamos por museu. E enquadrando também com a informação que nos presta, doutor, consideramos também que era uma mais-valia também no sentido de tentarem que essa situação se pudesse alterar? Sim, poderá ser, embora as pessoas ou seja, até o CITA isto é conhecido mesmo fora de Arraiolos como o CITA, por esse lado já se ganhou algum nome, mas de facto a palavra museu continua a ter um impacto diferente, acaba por ser hierarquicamente, a nível de valorização, se calhar era mais importante se tivesse a designação de museu. Mas pronto, é uma questão que depois tem que ser, obviamente, que já foi falada aqui internamente e com os executivos municipais e que de facto poderá ser uma coisa que no futuro se faça, que passa a ser o Museu do Tapete de Arraiolos, que no fundo já é, exato, só não se chama assim. Só não tem a designação. Exatamente. E também pensando nos públicos e tentando chegar ao máximo de pessoas, percebe que há uma sazonalidade também nas visitas. Em relação à bilheteira, percebe que há também uma abordagem que é mais comum à localidade ou à região, ou percebe também que já vamos passando a fronteira? Não, eu penso que isto, que a nível de visitantes, até do próprio tapete e da história do tapete e a visita no sentido de vir ver o tapete.
Com esse conhecimento prévio. Há muitas pessoas que têm algum conhecimento prévio, mas a maioria das pessoas continuam a ficar surpreendidas por alguma informação que vão encontrar aqui. Porque muitas pessoas, precisamente porque o tapete de arrelos é uma coisa muito popular, mas é popular enquanto um bem decorativo, né, que as pessoas têm em casa, ou que tenham na casa da avó, ou que têm lá na sala, e a história dos tapetes de arrelos tem aqui alguma complexidade e algumas questões muito mais profundas e que as pessoas acabam um bocadinho por se surpreender. Relativamente à sazonalidade, aos momentos em que temos mais ou menos visitantes, eu acho que aqui não difere muito do que são a maioria dos espaços museológicos ou que tem muito a ver também com as cadências turísticas ou o turismo cultural, e que no fundo são sempre os meses em que há um bocadinho menos visitantes, são estes do inverno, né, do novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, depois talvez o mês de agosto, noutros anos havia sempre um bocadinho uma quebra também, porque as pessoas procuram outros tipos de destinos, com praia, com sol, embora, quer dizer, sol no fundo aqui também há, até demais, muitas vezes no verão, mas nos últimos anos também temos notado que o mês de agosto é um mês que vem também muitos visitantes, embora estrangeiros vêm principalmente, ou pelo menos nós aqui notamos que vêm mais, em março, abril, maio e depois já um bocadinho menos junho e depois muito em setembro e outubro. São os meses que notamos que há mais. Há alguns desses meses temos inclusivamente mais visitantes estrangeiros do que portugueses. Percebemos também que o espaço expositivo está organizado de uma forma que tem também contemplado um espaço para a dinamização de exposições temporárias, Sim. Que é outro dos requisitos também do espaço museológico. Outro espaço também dedicado ao serviço educativo, que tem constante dinamização, pelo que percebemos também em visitas anteriores, e gostava de perceber também essa ligação à comunidade, que é muito interessante, ou seja, a comunidade apropriou-se do conceito do tapete e conseguiu catapultá-lo e usar este espaço, inclusive, como um espaço da comunidade de Arraiolos. Sim, embora por vezes nós temos feito, e desde o início até anteriormente à abertura do museu, houve um trabalho também obviamente com ligação à comunidade e principalmente também, obviamente, às bordadeiras, às casas de tapetes que existem em Arraiolos, que é fundamental aqui neste caso deste espaço museológico, mas também funciona muito através também do serviço educativo, né? O serviço educativo acaba por ser a forma de haver esse enquadramento. E há embora o serviço educativo seja dirigido a todos os públicos, a todas as faixas etárias, mas acaba por ter, por mais que nós digamos isso, mas todos os museus acabam por ter uma maior incidência sobre atividades dirigidas mais às crianças ou dos adolescentes, e há uma questão aqui muito importante para nós, que é haver uma disciplina aqui na escola, em Arraiolos, na Escola Cunha Rivara, nas AECs, que é dedicada exatamente à aprendizagem, mas principalmente também à informação relacionada. É uma colega, que é a Carla Borrazeiro, que é responsável pelo serviço educativo, que vai às escolas do Concelho. Eu disse a Cunha Rivara, mas não, agora vai também a todas as escolas do Concelho, e leva informação sobre o património cultural. A disciplina acho que chama-se mesmo património cultural, mas depois tem obviamente uma grande relevância ao tapete de Arraiolos, porque pronto, acaba por ser, pelo menos enquanto expressão e material, a maior tradição existente no Concelho. Exato. Exato. Para além do serviço educativo, tem também um grande suporte por aquilo que contemplamos aqui no espaço museológico, em termos historiográficos e também de conservação, e também relativamente à própria conservação do tapete e ao saber fazer. Portanto, estamos aqui a ligar património material com património material e ciência ao mesmo tempo. Claro. E essa fusão é muito interessante, e também com um espaço expositivo que é destinado exatamente para terem também pessoas a ver exatamente como é feito o tapete. E a preocupação de terem também uma bordadeira no espaço expositivo, achamos que é bastante importante, e divulgar essa parte também do saber fazer, com todos os processos bastante descritos, aliás, no espaço expositivo. Achamos que é de valorizar também no espaço. E em termos museográficos, conseguimos contemplar pequenas situações relacionadas também com o uso da tecnologia, que achamos que
Também a dimensão do museu o torna bastante especial, portanto ele está a usar ferramentas que estão à disposição de todos os grandes museus, mas neste museu com uma escala um pouco inferior em termos de dimensões, utilizado de uma forma bastante inteligente e bastante interessante e direcionado para vários públicos. Percebemos que há dispositivos direcionados para as crianças, outros com informação mais completa e dirigida para um público que pretende a informação mais diferenciada, mais completa em relação à história, como esta mesa que temos aqui ao nosso lado. E essa é uma forma também de comunicar ciência, doutor, e que gostávamos também que falasse um pouco sobre isso. Sim. Como é que surge no museu esta iniciativa de integrar novas ferramentas digitais na abordagem? O tapete de arraiolos pode ser, podemos fazer abordagens de um ponto de vista científico de várias formas, né? A história da arte, até porque isto está muito ligado com influências decorativas. Eu, por exemplo, as minhas publicações ou investigações têm sido até mais nesse sentido, relativas às influências decorativas do tapete de arraiolos e às origens históricas, mas principalmente à questão decorativa. Depois, a química também é aqui fundamental por causa do tingimento, e nós temos uma grande participação uma grande colaboração de há muitos anos com o Laboratório Hércules da Universidade de Évora, em especial com a professora Cristina Dias e com a Ana Manhita, que são as pessoas, de facto, que com um estudo que fizeram muito importante, através de análise química às lãs dos tapetes do Museu Nacional de Arte Antiga, chegaram-se aqui a várias conclusões, e essa aí volta bem atrás na conversa, e das pessoas às vezes se surpreenderem. Isso é uma das coisas que mais surpreende, porque muitas pessoas pensam que o tapete de arraiolos com o fundo branco ou bege é o tradicional, mas no fundo o tradicional é o vermelho, os azuis, os verdes muito fortes, que depois com a exposição à luz foram os corantes vão se degradando e acabam por, depois as pessoas foram repetindo, mas no fundo isso é uma informação fundamental. Mas depois tentamos aqui ter, obviamente, também investigação também num plano do etnográfico ou antropológico relacionado com a imaterialidade da produção do tapete de arraiolos, e para isso daí ser fundamental haver aqui sempre uma bordadeira para essa interação com o público, para explicar como é que no fundo como é que se faz o ponto, como é que se faz ali outros pormenores, e no fundo depois estes meios tecnológicos, como esta mesa interativa ou outros jogos que temos lá em baixo dirigidos mais a crianças, ou uma sala imersiva que nós temos, acabam por ser formas um bocadinho mais apelativas para as pessoas verem, mas nós tentamos sempre que tenha, a nível de tecnologia, tenha só QB. Isto porquê? Porque a experiência que tenho já do CITA, e pelo menos aqui no CITA, já aqui estou há 12 anos desde a abertura, e depois a gente, por mais que nós até estudemos museologia ou se vá lendo, mas no fundo é com os casos práticos e com a experiência que as coisas vão, é que se vai ganhando mais informação e mais conhecimento. E uma das coisas que eu tenho como certa é que a tecnologia é muito interessante, mas rapidamente fica obsoleta, passado pouco tempo. Há sempre problemas técnicos, muito regularmente, alguma coisa que naquele dia não liga, ou que está com um problema, ou seja, causa-nos sempre uma certa dificuldade em termos de manutenção, ou seja, quer queiramos, quer não, e por outro lado, as pessoas podem ter, por exemplo, vão aqui a esta mesa interativa, têm muita informação, neste caso, sobre as origens decorativas, sobre os trajetos que faziam os persas e os indianos, as rotas, uma série de coisas, mas as pessoas no fundo vêm cá para ver tapetes, não é? E isso é insubstituível, por mais que nós tenhamos formas de... Porque senão as pessoas ficavam em casa, não vinham aos museus, não é? Ficavam em casa no computador ou no telemóvel ou no tablet. Ou seja, eu continuo a achar que a tecnologia faz falta, consegue-nos dar abordagens muito interessantes que nós não conseguiríamos de outra forma, mas as formas mais clássicas de expor, de utilizar objetos históricos ou não, continua a ser a mais interessante. Exato. Em relação a esta parceria, não sei se digo com o Laboratório Hércules, em termos de conservação, há algum plano de conservação que o museu tenha neste momento em curso, alguma peça que, por exemplo, possa estar neste momento a sofrer intervenções?
Nós temos sempre cuidados ao nível da conservação preventiva, não é? E aqui no caso dos tapetes, esta questão da luz é fundamental. Nós, por exemplo, temos sempre as salas, não temos luz direta nos tapetes, estão sempre a menos de 150 luxes, precisamente para não haver essa degradação. Depois, obviamente, que há outro tipo de objetos que precisam de outro tipo de cuidados, mas, no fundo, depois, a nível de... Nós não temos ninguém de conservação e restauro a trabalhar connosco sempre. Agora, depois nós fazemos, principalmente nos tapetes, né, que é o mais importante da nossa coleção, temos sempre duas formas de tratar, no fundo, de algum problema ou de alguma coisa. Que é, se nós quisermos fazer uma intervenção mais profunda, recorremos sempre a conservadores, a pessoas que fazem conservação e restauro têxtil, pessoas especializadas neste tipo de material. E alguns dos tapetes que nós temos aqui estão têm lacunas, porque nós fazemos sempre um restauro mínimo, até um bocadinho para manter a historicidade da peça e se poder fazer uma leitura. Agora, por exemplo, quando fazemos limpeza de tapetes ou às vezes alguma intervenção mínima, não estamos no sítio certo, né? Porque vêm pessoas de todo o país e até do estrangeiro para fazer restauros a arrelos, e nós acabamos por também ter aqui as bordadeiras e as casas de tapetes que nos dão esse apoio. Ainda agora temos 3 tapetes que nos doaram e que estão em limpeza, e até posso dizer que é uma história muito curiosa, porque quem fez doação foi os herdeiros do Sebastião Peçanha, que é um dos maiores investigadores do tapete de Arrelos, e que agora entraram em contacto connosco aqui há uns meses, uma das netas, e temos 3 tapetes dele, um do século XIX e 2 já do início do século XX, a serem preparados para, pelo menos um deles em princípio vai entrar na exposição de longa duração. E também em relação à incorporação dos objetos, talvez não falando tão diretamente em incorporação, mas tentando perceber a relação entre a incorporação de objetos, a sua autenticidade e estas novas vertentes agora infelizmente, da apropriação cultural, doutor. Não sei se nos consegue esclarecer em relação a esses... Parece-me que alguns dilemas podem interferir, inclusive... Mas a apropriação... No sentido em que pode haver a apropriação, por exemplo, dos motivos temáticos do tapete de Arrelos para reprodução, uma vez que o tapete é protegido... Isso é uma questão muito difícil e complexa porque no fundo os tapetes de Arrelos em si já são uma cópia dos tapetes a nível decorativo, dos tapetes persas, dos tapetes turcos. Acaba por ser um processo, no fundo... Esse processo acaba por ser nos tapetes de Arrelos, não... Até porque isto é muito difícil de controlar essa situação e nem sei se deve ser controlada. Porque as pessoas são livres, devem ser livres de poder utilizar as decorações. Em termos criativos, é um bocado difícil tenho um bocado de dificuldade, por exemplo, os tapetes, isto recuando ao passado, os tapetes persas, por exemplo, do período safávida, as produções do século XVI, século XVII, eram produções de corte, em que eles produziam uns para exportação, outros para produção local, e seguiam todos uma mesma tipologia decorativa. Por exemplo, os tapetes de Herat tinham um tipo de decoração, os tapetes de Isfahan tinham outra, havia uma produção em massa. O tapete de Arrelos foi sempre uma produção livre, um artesanato local, no fundo em que se tentou, teve influências de outros locais, e as pessoas tentaram, no fundo, reproduzir alguns dos desenhos que já existiam e dos motivos que já existiam em coleções portuguesas. Ou seja, o tapete de Arrelos em si é não diria uma cópia, mas é um decalque de outras influências decorativas já previamente existentes. Né? Embora agora estas questões da certificação, ainda agora que se conseguiu que passa a haver a certificação aqui, mas isso já são questões aí já é o tapete de Arrelos enquanto um bem comercial. E aí parece-me que aqui a proteção é mais enquanto, de forma técnica e material, as pessoas seguirem os preceitos tradicionais, e a nível decorativo é um bocado mais aberto, até porque se houver balizas muito fechadas, não há inovação, não é? Exato.
E é muito difícil, por exemplo, os tapetes de arraiolos, historicamente, têm 4 tipos de motivos, assim, 4 grupos grandes podem ser, os motivos podem ser vegetais, geométricos, antropomórficos ou zoomórficos. Né? Isto para questões até da certificação, deste tipo de questões. Mas o Mickey Mouse é zoomórfico. Exato. Um tapete com o rato Mickey, se calhar, não é o mais tradicional. Por isso isto é um bocado difícil de controlar. Exatamente. E se criar um caminho. Exato. Sendo que chegaram a ter, inclusive, exposições temporárias que apostaram até na inovação. Sim, da exatamente. Utilização. Sim. Nós temos tido várias exposições de outros assuntos que não têm muito a ver com o tapete de arraiolos, embora tenham sempre um ponto de ligação com arraiolos. As exposições, nós fazemos 3 exposições temporárias por ano, em regra, mas também temos feito ultimamente algumas exposições em que se tentamos que haja alguma inovação do ponto de vista do tapete de arraiolos, e presumo que se esteja a referir à exposição com o tapete do professor Filipe Rocha da Silva E também da Sofia Cereja. Da Susana Cereja, foi agora. Embora a Susana Cereja, no fundo, utiliza o ponto de arraiolos para depois fazer outro tipo de criações, né? O professor Filipe Rocha da Silva fez mesmo um desenho para um tapete de arraiolos, ou melhor, fez até para 2, um feito pelas nossas bordadeiras, outro por uma casa de tapetes de arraiolos, mas fora dos padrões comuns, ou seja, até do seu mesmo esquema pré-decorativo, o centro, campo, barra, uma coisa completamente diferente, em que utilizou o ponto de arraiolos, e que foi outra das experiências que nós tivemos. Tiveram disponíveis no museu. Em termos mais técnicos, em termos de gestão do próprio lugar que é o museu, gostávamos de saber, com as temáticas do momento, que têm a ver também com a representatividade de género, cotas de género no museu, como é que gerem também essa... Nós acho que até um bocadinho inconscientemente acabamos por ter algum tipo de, não sei se é cuidado, mas tentamos que não haja pelo menos uma diferenciação que não seja mais correta. Agora, há muitas coisas que ao nível da gestão, de contratação, de todo esse tipo de coisas, isto é como lhe disse ao início, isto é um museu municipal, nós não temos, no fundo eu só tenho aqui uma gestão completamente, ou melhor, exclusivamente técnica, né? Ou seja, há questões que não passam diretamente por mim, embora às vezes possa também dar pareceres ou ter influência, mas a decisão acaba por ser sempre do Executivo Municipal. Doutor, gostávamos agora que nos desse uma perspectiva para o futuro da instituição, assim, um pensamento a longo prazo ou a curto, médio prazo, 5, 10 anos. Qual é o futuro da instituição? Qual é o futuro do CITA? Onde é que acha que estaremos daqui a 5, 10 anos? Eu acho que o CITA e os tapetes de arraiolos, e no fundo aqui esta dinâmica, tem uma tendência nós temos tido cada vez mais pessoas a procurar-nos até para projetos relacionados com os tapetes de arraiolos, mas com umas abordagens diferentes. Acho que temos que caminhar para alguma inovação, mas o que eu desejo principalmente é que o tapete de arraiolos, ou melhor, que o CITA não seja o sítio onde as pessoas vão ver como é que antigamente se fazia os tapetes de arraiolos, porque há aqui muitas questões importantes, mais relacionadas até com formas de dar continuidade a esta produção, né? E isso está muito relacionado até com questões às vezes já mais até do foro político, né? E porque o grande problema que existe aqui é o pouco dinheiro que as pessoas ganham com a produção de tapetes de arraiolos. E se não houver bordadeiras, se não houver formas de lhes pagar, porque há muitas pessoas a saber do tapete de arraiolos e a saber as técnicas de produção, a gostar, a querer produzir, mas os ganhos são parcos e obviamente que eu posso muito gostar de fazer tapete de arraiolos, mas se não der para sobreviver com esses ganhos, essa parece-me que é a questão fundamental, porque depois tudo o resto nós aqui acho que vamos acompanhando com investigação, continuamos sempre a fazer investigação
E acho que isso é fundamental. Dentro em breve até há a ideia de se alterar um bocadinho a exposição, há bocado chamei-lhe de exposição de longa duração, precisamente por isso, não permanente, né? Antigamente utilizava-se muito o termo exposição permanente, como se elas ficassem estáticas e sem alteração, e uma das ideias é também fazer-se algumas alterações, embora aquilo que esteja bem às vezes não é preciso mudar-se. Né? Exato. E por último, doutor, gostávamos que elegesse uma peça que ache, uma peça, uma sala, um espaço que fosse e que nos destacasse, e por que motivo, e que destacasse também o motivo porque é representativo do CITA. Pois, não é de propósito, mas se calhar esta sala, que acaba por ter tapetes, mas tem também tem tapetes expostos na sala e aparentemente não tem, assim de forma tão visível, saímos ler os textos, saímos ver a informação, mas é uma sala que está, no fundo, tem informação relativa às influências decorativas. E que é fundamental, porque foi uma das coisas, quando abriu o CITA ao público, era uma das coisas que era menos conhecida, que era esta influência dos tapetes orientais, que se dizia-se em geral, é a influência dos tapetes orientais. E hoje sabemos que tipo de tapetes orientais é que, no fundo, é que acabaram por influenciar os tapetes de arraiolos. Essa é uma das questões mais importantes, mas eu vou pedir uma e vou dizer duas, e depois é a questão do tingimento, que já falei também, e que é uma questão fundamental para... É uma abordagem, estas duas questões, uma de História da Arte, outra mais da área da Química, mas são duas abordagens eminentemente científicas e que permitem, através dessas investigações de cariz científico, simplificar depois a informação e passar às pessoas, e as pessoas saírem daqui com uma informação nova sobre aquilo que, em geral, se sabe sobre o tapete de arraiolos. Eu acho que, no fundo, o objetivo dos museus é esse, é passar de uma forma clara, descodificar algumas coisas mais... complexas de uma forma simples. Exato. Doutor, foi um gosto. Muito obrigada por nos ter recebido. Este foi o Reserva Aberta. Espero que tenham gostado. Até ao próximo episódio. Muito obrigada.